Uma história que o tempo não conseguiu apagar. O nascimento de Jesus. Contando e cantando Natal. Dias 22 e 23 de dezembro. Às 8 da noite, no Teatro de Santa Isabel. Ingressos à venda na bilheteria do teatro. Contando e cantando Natal. Uma realização Igreja Batista da Capunga. Bom dia, amigo. Estamos juntos mais uma vez, meditando na Palavra de Deus, na expectativa de um final de semana marcado pela presença de Deus. Quero aproveitar mais uma vez para convidá-lo para estar conosco no próximo domingo. Estaremos juntos a partir das 9 horas da manhã com a Escola Bíblica Dominical, às 10 horas e 5 minutos, nosso culto. Às 7 horas da noite estaremos novamente reunidos em culto ao Senhor. Lembrando que nessa época a ênfase tem sido o Natal, as músicas, as mensagens têm feito referência ao nascimento de Jesus Cristo e nós contamos com a sua presença conosco no próximo domingo. Ou, se não for possível estar entre nós, visite uma outra igreja batista, uma outra igreja evangélica próxima à sua casa, onde você possa também ouvir da palavra de Deus, principalmente a respeito de Jesus Cristo. Quero agora me dirigir àqueles que aniversariam no dia de hoje e transmitir meu abraço carinhoso a cada um de vocês, até para minha irmã, que hoje completa mais um ano de vida, está bastante longe, mas vai o abraço de coração para ela, a cada um de vocês que hoje completam mais um ano de vida, e quero estender nossos parabéns àqueles que nesse final de semana, amanhã, sábado ou no próximo domingo, completam mais um ano de vida. Nossos parabéns, nosso abraço carinhoso a cada um de vocês, que Deus abençoe ricamente as suas vidas. Aos membros de nossa igreja, aos demais amigos que nos assistem, nossos parabéns. E agora quero voltar a sua atenção, a nossa atenção para aquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito da vinda de Jesus Cristo, a respeito do nascimento de Jesus. E vamos encontrar o que foi que João escreveu no seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 14, onde lemos o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É muito bonito perceber o modo como João escreve seu evangelho. É gostoso ler todos os evangelhos, conhecer mais da vida de Jesus, mas o evangelho segundo João tem um toque especial. Talvez pela riqueza teológica do livro, talvez porque o Evangelho de João não se limite a apresentar os acontecimentos da vida de Jesus, mas a interpretá-los. Talvez pela relação pessoal mantida por João com Jesus. Talvez isso dê ao Evangelho segundo João um toque especial. Mas a verdade é que esse Evangelho é riquíssimo teologicamente, é profundo filosoficamente, é belo em sua poesia. E esse capítulo 1, então, é extraordinário. João fala a respeito de Jesus e o apresenta como o Verbo de Deus. Usa, então, a expressão logos, muito usada na filosofia grega, para falar a respeito da existência dessa divindade, desse ser divino que é Jesus. Ele afirma categoricamente que o Verbo era Deus, Jesus é Deus. E ao falar da divindade de Jesus, fala de alguns desses atributos da sua divindade, mas nesse versículo 14 especificamente, ele afirma que o Verbo se fez carne, Deus se fez homem. E aqui nós temos o ato mais extraordinário de toda a história. Deus demonstra o seu amor de forma extrema, quando Jesus Cristo, o seu Filho, partícipe da sua divindade, se faz homem. De acordo com as palavras do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, se esvazia e se faz homem, assume a posição de servo. João falava isso não apenas com a autoridade de alguém que conhecia a palavra de Deus, de alguém que conhecia o Antigo Testamento, de alguém que conhecia a Deus, de alguém que conhecia o projeto de Deus já apresentado em muitas profecias do Antigo Testamento. João falava isso com a autoridade de alguém que convivera com Cristo. E ao dizer, vimos a sua glória, ele falava daquilo que houvera percebido no convívio diário com Jesus Cristo.
Ele falava, portanto, de algo que era verdade de forma íntima e profunda em seu coração. Ele atestava mais que ninguém a humanidade de Jesus. E ao escrever as suas epístolas, por exemplo, ele fala e afirma categoricamente que Jesus era homem. Jesus veio em carne, e ele sabia disso. Ele chega a dizer, nós vimos, nós tocamos, nós conhecemos pessoalmente o verbo da vida. Ao afirmar que o verbo se fez carne, ele afirma também que percebera nesse convívio com Jesus a glória, como a glória do unigênito do Pai. Em sua experiência com Jesus, ele conhecera a humanidade e a divindade de Cristo, e o modo como esses dois conceitos aparentemente antagônicos se fundiram em Cristo Jesus. João podia afirmar com a autoridade de sua própria experiência a divindade e a humanidade de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne. Aí nós temos a mais extraordinária demonstração e prova do amor de Deus, e percebemos o quanto isso é importante para a cristologia, o quanto isso é importante para a mensagem do Evangelho. Jesus pode ser o nosso Salvador porque Ele é Deus, porque Ele deu a sua vida e Ele a tomou de volta, porque Ele morreu e Ele mesmo ressuscitou, como Ele afirmara. Porque é Deus, Ele nos proporciona salvação. Mas somente faz sentido conhecer a Jesus porque Ele se fez carne. Ao se fazer carne, Ele pôde conhecer o homem, ele pôde sofrer o que nós sofremos, ele pôde ser tentado, ele pôde manter a sua perfeição sem pecar, e ele pôde morrer na cruz pelos nossos pecados. Entender que Jesus é Deus é fundamental para que nos sintamos seguros e salvos. Ao perceber que Jesus é homem, nós nos identificamos com ele, porque foi para isso que ele veio ao mundo, para se identificar conosco. O Verbo se fez carne. Deus seja louvado, porque Jesus nasceu. Porque o Filho de Deus se fez homem para viver entre nós e nos proporcionar um relacionamento pessoal com Ele, capaz de nos assegurar vida eterna, capaz de nos trazer paz. Amém. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor demonstrado na vinda de Cristo ao mundo. Muito obrigado porque o Verbo se fez carne, porque o Teu Filho veio ao mundo para conviver conosco, para viver entre nós e nos proporcionar salvação e vida eterna. Muito obrigado porque podemos conhecer a Jesus pessoalmente em nosso coração, porque podemos nos identificar com Ele e experimentar o que Ele nos proporciona. Ó Pai, que cada um daqueles que nos assistem neste instante tenha a experiência de conhecer a Jesus pessoalmente, a experiência gloriosa de tê-lo como seu Salvador. É o que nós pedimos em seu nome. Amém. Lá vem o sol pra dizer enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlim cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlim Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlim. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.